Estamos começando mais um Cláudio Torres Gonzaga Covida e hoje eu estou com a Júlia Melim. Ela é apresentadora, ela é atriz, é comediante e ela está no momento em Nova York. Só que ela passou a Covid num navio, porque ela trabalha em navio. Então vai ser interessante, vai falar um pouco do navio e um pouco de Nova York, dos Estados Unidos. Tudo bem, Júlia? Oi, tudo bom? Eu estive em todos os centros já do Covid, né? Vamos começar pelo navio, que eu acho que é a coisa mais inusitada, porque poucas pessoas, né? Porque primeiro, você trabalha em cruzeiro fazendo o quê, exatamente? Conta pra gente. Bom, eu trabalhava, né? Agora a indústria é completamente parada. Eu não posso, eu trabalhava. Mas, na verdade, como apresentadora. Então, como eu estava trabalhando como apresentadora em Nova York, eu recebi essa proposta de, o que você acha de fazer a mesma coisa que você faz aqui como apresentadora, mas falando dos portos e trabalhando dentro de um navio. Então, assim, eu achei uma proposta interessante. Na verdade, foram 2 anos, desde 2017, final de 2017, meio de 2017, mais ou menos, foi quando eu Começou a descobri trabalhar em navio. essa possibilidade de trabalhar em navio, porque eu nem sabia que esse trabalho existia, né? Que é de falar dos portos. Então, eu fazia apresentação no teatro, falando dos portos, e para o canal do navio. Aí você estava no navio e vieram as notícias que você ia ficar de quarentena. Então, começa a contar daí. Pois pela proximidade, tudo. Não, e a primeira coisa. Então, você que faz muito cruzeiro, que você já conhece, você sabe que tem um teatro, né? Que é o teatro principal do navio. Normalmente é onde todos os shows acontecem, onde eu fazia o meu show, mas onde tem apresentação de dança, tudo. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi pedir para todos os passageiros saírem do navio. E, na verdade, quando a gente recebeu a notícia, estava começando um festival de jazz no navio. A gente tinha acabado de ter a reunião, sentando com todo mundo, que já era a segunda edição, na verdade. A gente teve esse festival no início do ano, que era tipo assim, músicos, sabe, que tocam no Blue Note, que estão vindo de várias partes do mundo para se apresentar, da Europa e tal. E era smooth jazz, né, que eles chamam, que é tipo um estilo lá de jazz, mas a gente teve vários cruzeiros que eram temáticos, assim. E a gente teve essa reunião, foi muito surreal, porque tipo, de manhã a gente teve a reunião com os músicos, falando sobre jazz, falando sobre quem quer se apresentar, e qual seria o estilo de jazz e tal, e como a gente ia fazer as apresentações, e de manhã que ia ter palestra com os músicos e tal. E de repente, de tarde, sim, algumas horas depois eles falaram, não vai mais ter o cruzeiro, o próximo cruzeiro foi cancelado. E a gente falou, mas o Cruzeiro do Jazz vai ter, né? Porque tá todo mundo aqui, tá todos os músicos aqui, como é que não vai ter o Cruzeiro do Jazz? A gente tá fazendo um festival de jazz agora. Eles, não vai ter. Foi uma coisa surreal no sentido de, foi aí que começou a você perceber, tá, as coisas não estão normais, isso aqui não é a realidade normal, né? Mas isso o navio estava em alto mar, o navio já estava... O navio estava para sair, na verdade. Isso foi quando a gente estava chegando em Miami, a gente recebeu notícia de que os cruzeiros seriam suspensos. Por 30 dias, inicialmente, eles falaram. Aí a gente não estava recebendo informação toda ao mesmo tempo, então a gente não conseguia entender mais ou menos o que estava acontecendo. Aí muitas pessoas saíram, foram para casa naquele dia, que foi o dia que a gente chegou em Miami, isso foi dia 13 de março, na verdade. Eu lembro que era uma sexta-feira 13, e a gente ainda estava falando, será que vai acontecer alguma coisa sexta-feira 13? Porque sexta-feira 13 foi uma sexta-feira 13 que tudo começou. E eles cancelaram os cruzeiros, aí falaram que não ia mais ter cruzeiro nos próximos 30 dias, falaram para todos os passageiros descerem, e aí também, ao mesmo tempo, falaram que algumas pessoas do cruzeiro poderiam ir embora, né, se quisessem, que já tinham acabado o contrato,
mas não estava muito claro. Depois a gente estava sabendo que, na verdade, aquela era a última oportunidade. Quem não foi embora naquele dia ficou muito mais tempo, né? Porque Foi o teu eles caso. porque o navio ficou fechado, ficou em lockdown, né? Só que a gente não estava entendendo isso ainda. A gente achava, na próxima vez que a gente vai ficar uma semana em alto mar, depois quem quiser sair, sai e tal. E aí, de repente, veio essa notícia que as pessoas que não saíram em Miami, agora talvez teriam que ficar mais 2 meses em alto mar no mínimo, ou no mínimo 30 dias e tal, em que ia ser revista essa situação e tal, enfim. E aí a gente foi, mas todas as informações estavam chegando assim, muito, às vezes, de última hora, entendeu? Então, muito difícil você tomar decisões, porque tudo tem um processo no navio. Você sabe, você tem que ser aprovado pela imigração, tem que passar pela imigração, tem que passar pela alfândega. Aí você, no alto mar, teve a notícia que você ia passar os próximos 30 dias dentro do navio. Em alto mar, a gente teve notícia que a gente ia ficar 14 dias em lockdown e depois eles iam decidir o que ia acontecer. A gente não sabia o que estava acontecendo. E tinha que ficar na cabine ou podia circular pelo navio? Os primeiros 14 dias, na verdade, eles começaram a checar a temperatura e a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo e continuaram tendo atividades para a crew, né? Para quem estava no navio, para meio que assim, ter alguma coisa para fazer. Então, eles tiveram festa, eles estavam agindo como se nada tivesse acontecendo. Até o momento que eles falaram que tinham pessoas no navio que começaram a ser evacuadas porque estavam com o vírus. E aí eles anunciaram. Foi a primeira vez, assim, depois de uns 10 dias que a gente já estava em alto mar, que eles anunciaram. Então, esses primeiros 10 dias estavam levando vida normal de navio. Circulava, festa, normal. Comia junto. Exatamente. Só que a gente não sabia o que estava acontecendo. A gente não sabia que tinham casos, que já tinham tido casos. Porque no navio a internet é bem pouco, né? Vocês não tinham muito contato. A internet não funciona muito bem. Para fazer ligação para fora, assim, era bem difícil, ainda mais a distância que a gente estava. O celular não pega, que a gente estava em alto mar, mas assim, parecia que era calculada exatamente a distância para você não ter serviço de celular, porque o celular não pega e toda a internet é controlada pelo navio, né? Inclusive, teve um dia que a gente ficou 24 horas sem internet, que eles falaram, as próximas 24 horas não vai ter internet. E foi justamente, era um dia super, assim, crítico, que era onde a gente tinha que tomar várias decisões e não tinha como falar com ninguém. Tava tudo, laptop, celular, tava tudo sem serviço. Todo mundo no navio. Então, assim, uma situação surreal, porque você se sente... É uma situação de claustrofobia e, ao mesmo tempo, de vulnerabilidade, porque é uma outra pessoa, uma outra entidade que está tomando essas decisões por você. Mas teve gente doente que ficou doente no navio ou foi retirado, tipo de helicóptero? Como é que... No início, foram retirados. Aí a gente recebeu notícia que a gente não ia poder sair na próxima vez de Miami de novo, e tem que ficar mais de 14 dias, e aí foram quando eles revelaram que, na verdade, tinham casos a bordo já do navio com o diagnóstico de Covid e que estavam sendo isolados, mas que estavam no navio e que a gente não ia poder sair. Então, aí que você realmente bateu um pânico, né? Porque você fala, nossa, então agora tem o diagnóstico, eles sabem que tem pessoas no navio que estão contaminadas, a gente não sabia quantas pessoas, chegaram a falar em 30, 40 pessoas, mas a gente não sabia exatamente quantas, e no navio a gente estava todo mundo comendo junto, indo nesses eventos juntos, sem Só para saber. explicar Então, para as pessoas, assim, porque talvez as pessoas não tenham noção de qual é o número da crew, né, da tripulação. Quantas pessoas eram na tripulação do navio? Na tripulação tinham em torno de 900 pessoas. Gente, 900 pessoas, isso é só a tripulação. Quer dizer, que loucura. Quase 1.000 pessoas, assim,
E vocês não tinham medo de abastecimento? Tinha comida para esse tempo? Ou teve que fazer alguma recarga? Como é que estava? Teve racionamento? Ou estava como é que era a história da comida? Então, a cada 14 dias eles estavam indo pegar mantimentos em Miami, né? Mas nos primeiros 14 dias, começou a ter coisa assim que não tinha mais no navio. A primeira coisa que acabou foi pasta de dente, na verdade. E Então era Covid e bafão. porque a gente estava isolado na cabine, né? Mas a gente podia comprar certas coisas do navio, do mercado. Eles têm um mercado, né? Que eles chamam, mas é abastecimento para os tripulantes e você pode comprar itens. E a primeira coisa que acabou foi pasta de dente. Eu lembro de pensar nisso, gente. Como assim que não tem mais pasta de dente? Eles, não tem. E aí você começa. Aí depois a segunda coisa que acabou foi chocolate. Não tinha mais. Porque todo mundo começou, né, a querer ansiedade. Aí todo mundo começou a comprar coisa assim. E aí depois também eles tinham falado que não podia ter álcool nos primeiros dias. E aí depois, na verdade, teve uma morte no navio, que foi anunciada pelo alto-falante. Então fica uma coisa muito. A morte de Covid. Eles falaram que não era relacionado, que era por condições que já tinham, que a pessoa já tinha condições de saúde, né, problemas de saúde anteriores, enfim. Mas ficou uma coisa muito assim, tudo ao mesmo tempo, e a gente não. Fica uma coisa que você não tem certeza. Isso já já gera um clima de medo, né? Você já está lá com essa ansiedade, sem saber o que está acontecendo, trancado na sua cabine. Aí você recebe a notícia que alguém morreu. Aí você já cria aquele clima de tensão, né? De medo. E assim, aí eles começaram a fazer checar a temperatura 2 vezes por dia. Então começou a parecer cada vez mais assim esse clima de prisão, sabe? Mas aí você já era obrigado a ficar uma parte do tempo dentro da cabine. Aí depois que eles anunciaram que tinham casos no navio, a gente era obrigado a ficar dentro da cabine. Não podia sair para nada. Gente, para Guarda também. no corredor. A gente só podia abrir a porta quando fosse algum oficial ou alguém para vir trazer a comida, só isso. Porque uma cabine de navio, na verdade, o navio não é feito para você ficar na cabine, é você ficar fora. Então, as cabines são pequenas, é um quarto de hotel pequeno, tudo pequenininho. Então, realmente deve ser muito angustiante você ficar. Isso é realmente isolamento, você fica numa cápsula praticamente, né? E o fato de você não ter contato com outras pessoas, no sentido, claro, da segurança, mas no sentido de você não saber, você ficar alienado, né, ao que está acontecendo. Obviamente, sem internet, né? Não, a gente tinha, aí quando a gente estava em isolamento, a gente tinha internet, mas não é uma internet muito forte, digamos assim, é uma internet de navio, não é uma internet que você consegue assistir vídeo, por exemplo, coisa no YouTube, não dá para assistir vídeo. Netflix, sei lá, não dá para assistir Netflix. Google, WhatsApp, basicamente, né? Não dá para você realmente conseguir assistir os vídeos que as pessoas estão te enviando, até para você ficar a par do que está acontecendo, ou para você assistir, sei lá, um documentário, uma notícia do que está acontecendo. Como é que você não enlouqueceu? Como é que a pessoa que fica numa cabine com pouca internet, principalmente uma programação de TV também bem restrita, como é que você passava o tempo? O que você fazia? Olha, eu estou escrevendo, na verdade, essa semana eu estou acabando de escrever um livro sobre como eu não enlouqueci nos 30 dias em alto mar, porque realmente é uma sensação de você estar enlouquecendo mesmo. Porque você tem dias que você acorda e você acha, mas tá bem, tá tudo bem, né? Porque, olha, tem comida, tem ar, tem sol, olha, tem uma vista para o mar. Você começa a tentar ver coisas boas, né? Então, mas isso foi um exercício que eu comecei a fazer mesmo, de todo dia de manhã, que é você achar 5 coisas para você agradecer. Eu comecei a buscar coisas que eu aprendi com meditação, com yoga, assim,
você conseguir se manter bem, né? Mentalmente, pelo menos. Fazer meditação de manhã também. E a outra coisa foi que eu tinha um quadro que eu escrevia todo dia, qual era o dia. Isso foi outra coisa também que comecei a pensar no todos os filmes que eu já tinha visto na minha vida, né? Eu falei, não, Náufrago, o que ele faz? Ele conta os dias, eu vou contar os dias. Senão daqui a pouco eu vou enlouquecer, eu já não vou mais saber que dia é hoje, que mês é, há quanto tempo que eu tô aqui. Eu comecei a contar os dias, eu coloquei dia 1, dia 2. E aí, cada vez, tudo que eu fazia no dia eu escrevia. Mas se fosse alguma coisa, mas coisas pequenas, assim, mesmo que fosse, sei lá, tomei banho, eu colocava lá, tomei banho. Tomei banho. Tipo, li um livro. Qualquer coisa que eu fiz, que eu fizesse, assim, que eu pudesse falar, parabéns, você conseguiu fazer uma coisa hoje, fora ficar na sua cama. Porque a maioria do tempo, assim, você não tinha vontade de sair da cama. Sim, então, você levantar da cama e fazer alguma coisa, eu escrevia lá, entendeu? Tipo, por exemplo, curiosidade idiota, a comida era a que vinha ou você tinha algumas opções de cardápio? Então, foi uma coisa muito surreal, porque eles mudaram isso no início. Era assim, o que vinha. Então, normalmente era aquele macarrão misturado com uma almôndega. Parecia que umas coisas assim meio misturadas do que sobrou do cruzeiro anterior, sei lá. E arroz com um frango, mas era uma coisa assim, bem coisa de buffet, sabe? É. Quando você vai fim de buffet, que você vai assim, você pega a comida que sobrou. Mas aí depois foi muito surreal, porque depois que teve essa morte no navio, acho que todo mundo mudou assim o clima. Para mim isso foi a gota d'água assim de realmente falar, gente, não, isso aqui não é normal, eu não estou numa situação normal, estou numa situação de vida ou morte, uma situação de emergência. Não é festa e férias, entendeu? Que era como eles estavam querendo colocar antes, né? Ah, você está de férias e tal. E tudo parecia que estava querendo ser colocado assim, botar para baixo do pano, né? Para baixo do tapete. Mas aí depois disso, aí eles começaram a melhorar, por exemplo, a alimentação. Aí eles falaram que a gente ia ter um jantar especial com lagosta. Eles trouxeram lagosta um dia depois disso que aconteceu e falaram que a gente poderia ter acesso a vinho, um copo de vinho ou cerveja de nossa preferência. E a gente ia ter escolha de três itens todo dia do que a gente preferia comer. Então, assim, eles mudaram o cardápio, no sentido, melhorou bastante a comida, só que ao mesmo tempo você fica pensando, não, ótimo, foi ótimo, assim, a comida estava bem melhor e tal, só que ao mesmo tempo você fica pensando, gente, mas a gente está numa situação de emergência, né? Questão de vida ou morte. É como se fosse assim, tudo estava sendo levado para um lado de, vamos melhorar a comida, mas não vamos salvar a sua vida, vamos, sabe, de mascarar a realidade, parecia uma coisa assim, cada vez ficava mais surreal, uma coisa meio Hunger Games, assim, sabe, de você ficar mascarando a realidade ao invés de realmente você poder tratar do que estava acontecendo, né, de confrontar o que estava acontecendo do lado de fora. Melhor coisa, esse período lá, quando eles anunciaram que ia desembarcar e tal, isso foi feito tipo em etapas, foi feito de uma vez só? Como é que foi o anúncio do desembarque? Então, cada dia a gente recebia um anúncio diferente. Várias vezes eles anunciaram que a gente ia desembarcar e depois, no dia de desembarcar, eles mudavam de ideia. Assim, falando, não vai mais poder e tal. E depois a gente acabou descobrindo que isso era uma coisa que eles não estavam querendo ter responsabilidade de que a gente desembarcasse e depois eles fossem responsáveis ou por custo de hotel ou por transporte, porque cada vez mais estava tendo mais restrição, né? Porque os estados estavam em lockdown, então muitos hotéis fecharam, não tinha mais transporte de Uber, por exemplo, táxi, todos esses tipos de transporte não tinha mais. Então,
Finalmente, depois de 30 dias, depois de a gente insistir muito, eles falaram que a gente podia sair, mas até chegar a esse ponto, os voos comerciais já tinham sido cancelados. Então, a gente só podia sair dirigindo, se você tivesse um carro à disposição, ou alguém fosse te buscar. Foi o que eles falaram. Essa foi a informação. Então, de 900 pessoas, você tinha que ser ou cidadão americano ou residente. As pessoas que não fossem cidadãos americanos ou residentes não iam poder sair e eles tiveram todos os voos cancelados. Então, de 900 e poucas pessoas, 7 conseguiram sair. Eu fui uma das 7. Então, a gente estava falando assim, nós fomos os mais sortudos, os 7 sortudos, tipo assim, foi o número da sorte, né, da sexta-feira 13. Os outros 893 ainda estão lá, não? Já saíram agora? A maioria continuou lá. E agora, essa semana, eles ficaram... Na verdade, eu fiquei 30 dias, né? Aí, depois desses 30 dias, 7, nós conseguimos sair. No final das contas, eles até conseguiram arranjar um ônibus que eles já tinham ter feito há muito tempo para as pessoas que não tinham carro. Eu, graças a Deus, eu tinha estacionado meu carro no porto e mesmo assim eles não queriam deixar eu ir. Eu falei, gente, o meu carro está no porto, eu posso ir caminhando. Eles não queriam deixar eu ir pegar meu carro. No final, assim, de última hora. Na noite anterior, eles me ligaram falando, não, você não vai poder pegar seu carro porque você vai ter que esperar 14 dias em quarentena para poder pegar o seu carro. Bom, enfim, finalmente a gente conseguiu liberar, eles deixaram pegar meu carro, mas as outras pessoas ficaram no navio, inclusive brasileiros, estão lá até agora. Até agora? Até agora. Os brasileiros não conseguiram sair. O que vai ser desse business agora, dos cruzeiros? E assim, aí depois, assim, não tem como saber o futuro da indústria de cruzeiro, mas a maneira como eles lidaram com a situação, como eles estão lidando com a situação, é muito desapontador, assim, é muito decepcionante, porque... Do que você está falando, parece que eles não estabeleceram uma meta, né? Parece que assim, que é um cruzeiro, tudo bem, mas daí é o sabor das ondas no pior sentido, né? Porque a impressão que dá é que eles estão assim, tão atônitos, porque assim, realmente o cruzeiro assim, deve ser das últimas coisas a voltar, né? Porque é o confinamento, né? A princípio, né? O que parecia era assim, que eles estavam querendo dar esperança de que ia voltar, ou que eles não queriam que isso virasse notícia, ou que as pessoas ficassem sabendo o que estava acontecendo dentro do cruzeiro. Até uma parte disso também que não estava sendo falado é que todos os dias, quando a gente acordava, tinha uma mensagem falando: lembre-se que vocês não podem postar nada sobre o que está acontecendo no cruzeiro, em social media, com a mídia, no Facebook, Instagram, Twitter. Vocês não podem postar nada sobre o navio, sobre a empresa. E se você postar, você vai estar em perigo de ser mandado embora. Era mais ou menos a mensagem que estava sendo dada todo dia. Era uma mensagem assim que era, né, veio direto, provavelmente dos superiores lá, eles decidiram, todo dia era a mesma mensagem. E parece assim uma lavagem cerebral, porque você já estava lá, confinado. A internet já não era fácil de você conseguir notícia. E aí todo dia alguém falando que você não tem liberdade de expressão, que você não pode se expressar, que você não pode se comunicar, que você não pode postar nada sobre o que você está sentindo. Assim, é um mínimo. Era realmente tirar os direitos, né, das pessoas. Eles tinha lavanderia ou a roupa era por tua conta? Tinha lavanderia. Na verdade, uma das coisas, assim, eu tive sorte porque, como eu achava que eu ia sair, nessa primeira vez, eu tinha esperança, eu não sabia que eu não ia sair, eu já tinha preparado tudo para
para ir embora do navio. Então eu tinha mandado minha roupa para lavar, já tinha feito a minha mala, estava tudo preparado para eu sair. E aí, quando eles falaram que a gente ia ficar no navio, então eu já tinha tudo pronto para ir embora, mas ao mesmo tempo, assim, eu já tinha as roupas já estavam limpas, eu já tinha limpado o banheiro, enfim, já tinha organizado tudo que eu precisava. A primeira coisa, na verdade, a única coisa assim que foi meio que você começa a dar aquela angústia foi a água, porque a água acaba muito rápido no navio. A água potável, né? Eles têm a água que é reciclada para o chuveiro, mas você não pode beber aquela água. E tem a água em garrafa que você tem que comprar. Então, nos primeiros 14 dias, eu fui direto para comprar água e já estava quase acabando. Eles falaram, a água já está quase acabando. Se você puder... Às vezes não darem água é o fim da picada, né? Porque a água é tipo... Água para beber é o mínimo do mínimo, né? No início, a gente no navio, aliás, eles já deveriam, eles deveriam dar água de graça para os tripulantes, né? Mas eles sempre fizeram a gente comprar água do navio. Então, a gente tinha que comprar água e muitas vezes essa água acabava. Então, eles falavam, você tem que esperar chegar a próxima leva, que normalmente era, tipo, na próxima semana. Só que como a gente estava em alto mar, você não sabe quando que ia ser a próxima leva. Aí, eles mudaram isso e depois, quando eles perceberam que a gente vai ficando muito tempo, eles começaram a entregar água no quarto. E eles começaram a entregar água, dava para perceber que era água dos restaurantes, porque era água cara, entendeu? Que normalmente eles levam pros clientes, né? Tipo assim, Evian, Perrier. Isso aí a gente nem tinha, mas dava para você ver também que a água estava acabando, né? Claro. Estavam pegando as últimas garrafas de água que tinham disponíveis no navio. Eu, como viajo de navio, eu sempre viajo com dinheiro contado, obviamente, então eu nunca compro cabine com janela. A tua cabine pelo menos tinha janela. Tinha janela, mas não é aquela que abre, né? Que você vê o sol, você recebe a luz, mas não dá para você abrir. Pelo menos ver o sol nascer redondo, né? Não é nascer quadrado. Pelo menos você ficar lá, assim, uns 15 minutos de sol já ajuda, com certeza. Teve gente que ficou naquelas cabines sem janela, não? Porque ali, ali é tipo um cárcere, porque não dá nem para saber se é de dia ou de noite. Tinha gente que estava nas cabines que eles chamam de inside cabins, né? E aí depois eles foram passados alguns foram passados para cabines com varanda. A gente, na verdade, para dormir é maravilhoso, né? As cabines parecem que são feitas para isso, né? Eu brinco que o cruzeiro você dorme até sentir fome e come até sentir sono. Mais ou menos você fica nesse ciclo, né? Aí você chegou em... onde você o problema era exatamente isso, era a ansiedade. Você chegou em que cidade, então, depois disso tudo? Você desceu do navio aonde? Em Miami. Miami. E como é que você foi de Miami para Nova York? Aí eu fui dirigindo, aí eu fiz a quarentena, os 14 dias, e aí eu fui dirigindo sozinha de Miami para Nova York. Eu peguei a última garrafa. São quantas horas? Foram 4 dias. 4 dias? Uhum. O último lugar que eu parei antes foi Washington, D.C., e tava um clima assim de apocalipse. Foi o lugar que eu comecei a ter um ataque de ansiedade mesmo, que eu acho que foi uma mistura de eu já estar dirigindo há 3 dias e chegar lá e não ter nada aberto, e aí eu já não sabia mais como é que eu achava banheiro, e não conseguia achar nenhuma Starbucks aberta, tava tudo fechado. Eu colocava no Google, dava fechado, fechado, fechado. Aí os lugares que falava que estava aberto, estava tendo aglomeração assim de pessoas na rua com máscara, ambulância. Parecia assim uma coisa assim de filme de apocalipse. Quando eu cheguei, eu juro assim para todos os lugares que eu passei, Washington D.C., foi uma coisa surreal. Quando me perguntam, né, como é que você conseguiu chegar em Nova York, eu só pensava assim, se eu continuar seguindo em frente,
Não tem outro jeito. Um dia eu vou chegar em Nova York. Uma hora eu vou chegar. Mas assim, é a questão da força mental mesmo, que você começa a ter o breakdown, né? Mas Já desde o navio, de ter passado por tudo que eu já tinha passado no navio, até de estar passando por todos os momentos, assim, eu cheguei a ver todos os estados, o estado de todos os estados, né? Do que estava acontecendo nos Estados Unidos e chegando no epicentro mesmo, que era Nova York. Tá ótimo, mas eu já tenho material imenso para o nosso programete. E, na verdade, acabou que a gente entrou no navio porque é tão diferente, tão inusitado, uma experiência tão... Eu não vi ninguém falando sobre isso com tanto detalhe, então, para mim foi maravilhoso. Quer dizer, a questão de Nova York até a gente falou um pouquinho, né? Mas, na verdade, focou no navio e realmente é incrível, uma história muito bacana mesmo. Foi ótimo. Bom, obrigada. Eu acho que, eu espero que a gente ainda possa acreditar que a humanidade pode melhorar, né? Eu acredito na teoria da crise, que da crise vem também a evolução. Então, isso que eu quero acreditar, que a gente vai evoluir. Vamos torcer para isso. Então, você já sabe, se inscreve no canal, dá o seu joinha, aperta o sininho, aquelas coisas todas, e vamos continuar conversando. Obrigado, Júlia. Obrigada, Cláudio. Beijo. Que dias melhores virão. Virão sim.